Eu quero dividir um texto que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Queridos, esse texto, ele tem falado de forma profunda no meu coração. Eu queria nessa oportunidade dividir alguns conselhos e verdades que estão inseridos no mesmo. Na verdade, o capítulo 2 dá início dizendo que Jesus está de volta a Cafarnaum. Quando nós olhamos para esse texto com cuidado, logo percebemos que, fazendo uma análise, que a cidade de Cafarnaum, esse espaço geográfico, ele é o lugar em que Jesus faz dele a sua base ministerial, uma base missionária. Quando você olha para esse texto, se percebe que Cafarnaum é uma das cidades que mais Jesus, ou a cidade que mais Jesus, operou milagres, sinais e prodígios, maravilhas. E esse texto ele é muito profundo, porque o texto diz que Jesus está de volta a este lugar, a esta cidade. E desta vez a informação é que Jesus está dentro de uma casa. Quando você faz uma análise acerca dos feitos de Jesus em Cafarnaum, se percebe que ainda no capítulo 1, o escritor nos dá a informação que Jesus, saindo de uma reunião na sinagoga, Jesus vai em direção à casa da sogra de Pedro. Quando Jesus chega lá, Jesus percebe que a sogra de Pedro está enferma, acometida de uma febre, e o texto diz que esta mulher está em um leito, ela está deitada por causa da enfermidade. E logo o texto diz que Jesus, estendendo as suas mãos, vai curar esta mulher. E é muito bom quando a gente analisa acerca dos milagres de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse comportamento é que depois que esta mulher é curada, o texto traz um detalhe muito especial. O texto diz que esta mulher passa a servir a Jesus. E aqui está o ato da gratidão, porque ela recebe a cura, entende que foi curado, e nenhum homem tinha poder para curar esta mulher, mas Jesus a curou, e o texto diz que ela passa a servir a Jesus, porque um dos atos de quem foi alcançado pela graça, quem foi curado por Jesus, é carregar implantado o caráter da gratidão. Ela é curada, e depois de ser curada, o texto diz que ela passa a servir a Jesus. Tudo isso dentro de Cafarnaum. Ainda dentro de Cafarnaum, o texto diz que um moço que era servente, trabalhador da casa de um centurião, está moribundo. A informação que chega até ele é que Jesus está em Cafarnaum. Sabendo que Jesus está em Cafarnaum, e sabendo sobre a autoridade, o poder que está sobre a vida de Jesus, ele vai enviar anciões até Jesus, fazendo um pedido, dizendo: quando encontrar Jesus, fale a ele que eu preciso que ele varra a minha casa, porque na minha casa tem um criado, tem um servo que está enfermo, moribundo. Jesus não rejeita convite. Quando o convite chegou, Jesus aceitou o convite
e está indo em direção a esta casa. Quando Jesus chega aproximadamente ao meio da caminhada, o texto diz que esse centurião envia amigos até Jesus para dizer para ele que não precisava mais ir à sua casa, e a informação do texto é: eu não sou digno de receber debaixo do meu telhado, libere uma palavra e o meu criado será curado. Eu aprendi com Jesus que para salvar, alguém precisa abrir a porta para Jesus entrar, mas para curar, Jesus não é limitado a espaço geográfico. Ele tanto opera de perto, como tem poder para operar à distância. O que Jesus está dizendo é: eu faço na vida dos que vieram, e também alcanço aqueles que não tiveram força para chegar. Alguém levantou a mão porque creu, e lá vai a primeira profecia desta palavra: até os que ficaram em casa sem força para chegar, da tua casa, da tua família, receberá o poder que está sendo liberado nesta casa. Só que olha o que lindo, ele viu anciões dizendo, para lançar o convite, Jesus aceita o convite. Quem não quer Jesus na sua casa? Agora ele envia amigos, o pastor Alexandre diz para ele que ele não precisa mais não, porque quem está fazendo o pedido é uma autoridade. Ele entende que quando uma palavra é liberada, o alvo é alcançado. Ele está dizendo: eu sei o poder que está sobre a sua vida. Para operar o milagre, o Senhor não precisa pisar aqui em casa. Se o Senhor liberar uma palavra, o Senhor vira a minha história. Mas olha isso aqui, quando os amigos chegam até Jesus e diz para ele: o Senhor não precisa mais ir à casa do centurião. Só que a palavra de Jesus tem mais velocidade do que os pés dos próprios amigos do centurião. Quando eles voltam para a residência, o moço já estava curado. Você vai pegar. Eles estão voltando para casa, achando que vai encontrar o moço enfermo, mas a palavra de Jesus já foi liberada. Você pode levantar uma das mãos, e eu preciso profetizar para quem deixou sua casa, o seu conforto, o seu lar, e veio com fé para receber esta palavra profética. Antes de você pisar no portão da tua casa, antes de você abrir o portão da tua casa, antes da chave encontrar o acesso da porta da tua casa, o milagre do Senhor já vai estar te esperando na sua casa. Alguém crê nesta palavra? Alguém pega esta palavra? Alguém dá grito de glória por causa desta? Quando ele chega, o moço já está curado. Então isso nos informa, pastor Mauro, que a palavra de Jesus tem mais velocidade do que os pés dos amigos. E eu preciso dizer, aquilo que o seu amigo não resolve, Jesus, que é o top dos amigos, tem o controle de todas as coisas. Tudo isso dentro de Cafarnaum. Só que o texto que nós lemos vai dizer que desta vez Jesus está dentro de uma casa. Diga comigo, casa. A informação do texto é que chegou a esta informação ao ouvido de 4 homens. E aqui tem um detalhe, eu queria que você pegasse isso daqui. Marcos, quando vai narrar a história, diz que a casa
com poucos dias, lotou, a ponto de não ter acesso para ninguém mais. A porta que é entrada, que é acesso de entrada e de saída, não dá mais para entrar. Só que o texto diz que esta informação vai atingir 4 homens, que vai agir de misericórdia para estender a mão a um paralítico. Eu fiquei pensando que Jesus é o maior pregador de todos os tempos e vai continuar sendo o maior pregador. Quem não queria estar perto para ouvir Jesus pregar? Só que quando eu leio esse texto, eu vejo que esses moços estão preocupados com a necessidade de alguém que não tem condições de chegar no culto. Aí Marcos vai dizer que eles vão conduzir esse paralítico até o culto. Quando você estuda acerca desse texto, os historiadores vão dizer que a casa desse paralítico para a casa que Jesus está, demanda mais ou menos de 3 a 4 quilômetros. Não tem carro, não tem carona, não tem Uber, é no braço. Eu fiquei pensando, se esse paralítico fosse mais ou menos como eu, 1,87 m, 107 quilos, para carregar até o culto. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas se você carregar 5 quilos daqui na porta da igreja, é 5 quilos. Mas se tu pegar 5 quilos daqui a 5 quilômetros, 10 quilômetros, parece que você está carregando um saco de cimento de 50 quilos, porque o peso aumenta. E eu preciso liberar uma palavra para alguém que falou em casa que está muito cansado. Se você reclamou do cansaço, é porque você já caminhou muito. E quer uma palavra? Nenhum peso vai parar a sua caminhada. Nenhum peso vai parar a sua caminhada. Parece que o mais difícil é levar este moço até o culto, sim ou não? Só que quando eles vão chegar lá, eles percebem que a porta está bloqueada. Eu acredito que se desse um jeitinho, ele entrava pela porta. Se alguém apertasse para o lado, se alguém se ajeitasse para o outro, esse paralítico entrava pela porta. Só que o texto informa que não deu para entrar. Só que agora os 4 amigos vão entrar em ação. Eu não sei se você percebeu, mas amigo de crente é um mais louco do que o outro. Quando você conta alguma coisa para alguém e diz assim, não, ela vai ouvir isso aqui, e ela vai falar, não, isso não vai dar certo, esse negócio não é para você. Quando você acaba de contar, ela diz, eita Deus, estou contigo, vai virar, Deus vai fazer. Já viu isso? Tem amigo desse jeito? Você conta um negócio para ele que é bem complicado, está longe da sua realidade, aí você espera do outro lado alguém dizer assim, eu acho que é melhor você não mexer nisso não. Alguém do outro lado disse, não, Deus vai fazer, eu estou contigo, eu creio, eu acredito, eu tomo posse por você, eu creio naquilo que Deus liberou para a tua casa. Eu preciso profetizar para alguém que veio glorificar o nome de Jesus. Deus vai colocar amigos do teu lado que vai acreditar na tua casa, vai acreditar na tua chamada, vai acreditar no teu ministério, vai acreditar na tua empresa, vai acreditar naquilo que Deus confiou nas tuas. A ideia é louca de alguém dizer, já que não dá para passar pela porta, que tal fazer um buraco no telhado? Sabe o que eu entendo aqui? É que primeiro Marcos não fala o nome dos 4 homens, mas Marcos enfatiza as obras. Qual é a lição que Marcos está transmitindo para nós? Melhor do que ter nome é ter obras para apresentar a Ele.
ele cita os 4 homens, e a pergunta é: por que não falar dos nomes? Porque Marcos está mais preocupado naquilo que eu estou produzindo do que o nome que eu carrego. De repente você não tem nome, ninguém te conhece, mas se alguém perguntar as suas obras, tu terá obra para apresentar para aquele que lhe chamou. Aleluia! Alguém pode levantar as mãos. De repente a tua foto não foi para o cartaz, de repente a tua influência no Face ou no Instagram, na rede social, não é elevada, mas quando procurar as obras, vai encontrar tuas obras, os teus feitos, para aquele que lhe chamou para uma grande obra. Não diz o nome, mas diz os feitos. Só que ideia louca. Que tal abrir, destampar o telhado e descer o paralítico? É loucura ou não é, pastor Alexandre? Já pensou, alguém parece aqui, de repente, descendo alguém pelo telhado? Alguém tem uma ideia? E diz: já que a porta está bloqueada, a gente passa por cima. E aqui lá vai já vai uma senha. Quando as coisas não funcionarem embaixo, Deus lhe dará acesso por cima. Alguém levantou a mão sem pedir porque creu. Quando fugir o recurso da terra, quando o teu contato não te colocar na porta que tu quer, quando o telefone não tocar, quando o amigo top não atender, quando alguém que te ajudava não te ajudar, Deus usa a minha boca para profetizar para alguém. Quando alguém achar que por baixo não vai dar certo, Deus vai levantar os amigos espirituais. Não tem passagem por baixo, mas tem passagem por cima. Alguém está de mão levantada para receber? Sustenta a mão levantada. No primeiro dia da semana, usa Deus a minha boca para dizer: haverá acesso por cima. Quando alguém olhar, vai dizer: quem te colocou aqui dentro? Como foi que tu entrou? Tu vai abrir a boca para dizer: no domingo de dezembro de 2025, 14, Deus abriu a porta por cima. Deus abriu a porta. Já avisa alguém: o minacando de cominar sarai. Avisa alguém e diga: se não der por baixo, Deus te fará acessar por cima. Porque crente acessa a porta no grito de glória. Crente acessa a porta no joelho da oração. Crente acessa as portas no clamor da igreja. Só quem vai. Só para olhar para quem bloqueou a porta para não passar. Pensa comigo. De repente o camarada está descendo, abertura no telhado, e alguém descendo paralítico. Você vai pensar comigo? Era uma cama, uma maca, em cada ponta uma corda. Sabe o que eu pensei? Se alguém descer demais uma corda, desequilibra, sim ou não? E o camarada já está ruim. Aí piora. Só que quem está trabalhando aqui não está trabalhando para um aparecer mais do que o outro. Meu Deus! Eles estão trabalhando para resolver a situação do paralítico.
Então o que manda aqui não é quem vai aparecer mais, é quem tem sensibilidade para descer a corda no ponto certo. Pensa 4. Se eu descer um pouco mais, o paralítico cai. E não é para cair, é só para descer. Estão descendo na mesma medida. Eu preciso profetizar para alguém. Deus colocará pessoas do teu lado que não vai ter pressa de ver o negócio acontecer, mas vai ter a sensibilidade para esperar acontecer da forma certa. Avisa alguém, por favor. Diga: eu não sei o tempo que vai levar, mas quando acontecer, diga: vai ser top. Vai. Você recebe esta palavra? Ou eu estou sozinho? Quando desce, isso aí que é muito engraçado. Aí olha o texto, olha o verso, né, número 5 que nós lemos. E Jesus, vendo a fé deles, vírgula, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão. Ué, o camarada está na cama e nem fé para receber tem. Está no texto que a fé que está fazendo ele viver um milagre nem dele é. Posso te falar uma coisa? A qualificação das tuas amizades determina onde você vai chegar. Olha o que o texto diz. E Jesus, vendo a fé deles, olhando para o paralítico. Então Jesus enxerga a fé dos amigos, mas a necessidade é do outro. Deus vai usar a sua fé para fazer a vida de alguém andar. Quando ele desce, Jesus disse: perdoados estão os teus. Aqui, gente, quem leva um paralítico para o culto quer ver o quê? Não, quer ver o quê? Quer ver? Grita: milagre. Pastor Mauro, quem leva um paralítico para o culto quer ver o paralítico levantar e andar. Só que olha o que Jesus faz. Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus. A primeira instância parece que não tem sentido, não é? Mas posso revelar uma coisa? Quem conduz o paralítico, os 4 homens, conhece uma necessidade. Qual? A paralisia que está do lado de fora. Só que o amigo do lado de dentro conhece a paralisia que está do lado de. Quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo para os 4 homens: vocês trouxeram ele para o culto porque ele não anda do lado de fora. Mas ele só não anda do lado de fora porque está bloqueado do lado de dentro. E como eu não faço obra pela metade, eu começo tratando do lado de dentro para te fazer andar do lado de fora. Alguém está de mão levantada? Lá vai mais uma, para quem tem coragem para receber. Deus te trouxe aqui esta noite para receber esta palavra. Não adianta andar do lado de fora e estar travado do lado de dentro. Alguém está de pé para receber. Deus usa a minha boca para dizer para alguém: vou desbloquear do lado de dentro para fazer você ter sucesso do lado de fora. Ninguém vai parar. Do lado direito alguém pegou. O minacando de combinar saraia. Ninguém segura a tua casa, ninguém segura a tua família, ninguém segura teu projeto. Quem pode adorar, quem
lado de dentro. Você lembra desse texto? Aquele que começou a boa obra é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel para concluir. Glória a Deus. Avisa alguém, por favor, diga: esta obra não vai ficar pela metade. O prefeito começa a obra e para. O governador dá início no asfalto e para. Mas Cristo, que é o dono da obra, começa a obra, mas termina a obra. O que eu estou pregando para alguém aqui é: o Cristo que começou a obra na tua casa vai concluí-la. Oh, calamando que me asséria, vai. Eu gostei disso aqui. É que quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, tem alguém no culto que vai dizer: quem é esse para perdoar pecados? Só Deus perdoa. Aí o texto diz que Jesus ouviu no seu espírito. Sabe o que Jesus gosta? É quando as pessoas desacreditam naquilo que ele já falou a seu respeito. Eu acredito que o verso 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Ponto. Jesus encerrou. Eu acredito que ficaria por ali mesmo. Só que alguém falou a respeito do que Jesus fez. Jesus disse: você está achando difícil perdoar o pecado do paralítico? Vou fazer o seguinte: vou tirar ele da cama e vou fazer ele carregar a cama que carregava ele. Só que olha aqui, ele entrou por onde? Sozinho? Não. Além de entrar por cima, teve que ter ajuda. Só que agora o texto diz que ele está saindo pela porta. Quer saber por que ele está saindo pela porta? Só quem aceita o tratamento sai pela porta. O culto não terminou. Se o culto não terminou, a casa continua cheia. Se o problema de entrar era porque a casa estava cheia, se não dá para entrar, não dá para. E por que está saindo agora? Porque agora mudou. Agora não há amigos de fora. Agora quem está conduzindo a vida do ex-paralítico é um amigo de dentro. Tem fé para receber e tem mão para levantar. Quem aceita o tratamento não precisa forçar as portas. As portas se abrirão sem forçar. Eu não tenho dinheiro para a faculdade, vai chegar. Eu preciso acessar a porta e não sei como. Deus vai fazer você acessar. Quem aceita o tratamento não precisa forçar as portas. As portas. Eu queria estar no culto só para ver a cara de quem estava na porta. Porque o paralítico está saindo com a cama. Sabe o que é isso aqui? Quem aceita o tratamento vive a totalidade da honra de Deus. Sabe o que eu vim dizer para você? Alguém provável, rejeitado pela casa, rejeitado pela sociedade, condenado à morte, preso para morrer, 3 overdoses de cocaína. Deus disse: se aceitar o tratamento, eu viro a sua
história. Camilo, qual é a palavra? Só depende de você. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Eu vim com esta palavra para o seu coração. Só dá para viver a totalidade de Deus se eu aceitar o tratamento. A escolha é sua. E se eu fosse você, aproveitava a oportunidade.